seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mari Fernandes, para quem não me conhece, e estou aqui hoje para fazer as previsões por signo de Áries para julho de 2025. Então, se você tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. É uma leitura coletiva, vai ter coisa que vai ressoar com a sua vida, com o seu momento, outras que não vão ressoar tanto. Nesse caso, você solta, joga no universo. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar no vídeo, compartilhar também, que é muito importante para que eu consiga continuar fazendo esse trabalho, tá? Esse mês eu tô fazendo uma leitura um pouco diferente. Eu tô dividindo a leitura em duas partes. No primeiro momento eu vou falar sobre amor, sobre sentimentos, sobre o campo afetivo, né? E no segundo momento, numa outra tiragem, eu vou falar sobre o lado mais prático da vida, sobre dinheiro, carreira, profissão, estudos, tá? Mas para começar, eu vou tirar uma energia principal aqui pro mês, pro signo de Áries. Lembrando que eu vou separar tudo por minutagem, vou deixar na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem um link para você clicar lá se você quiser uma consulta particular, tá bem? Vamos tirar aqui uma energia principal para o signo de Áries, para esse mês de julho de 2025. O mundo. O mundo está falando sobre finalização de um ciclo para início de um novo ciclo, né? Conclusão de um ciclo. Vamos ver o que as cartas vão falar, vão explicar melhor sobre essa energia do mundo aí no campo afetivo, né? Lembrando que essa energia principal, né, o mundo, esse arcano maior, ele vai servir para as duas leituras, para a tiragem como um todo, tá? Vamos lá, tirando as primeiras cartinhas. Pensa aí no seu crush, namorado, namorada, marido, esposa, ou se não tem ninguém também, se tá solteiro, pensa no que você quer para o seu campo afetivo, se você quer alguém, se concentra para a gente fazer uma boa leitura aqui das energias. Vamos lá? Começando aqui. 3 de copas, 9 de ouros, 4 de copas e o julgamento. Vamos lá. Começando aqui, a gente começou logo a carta com as cartas, a jogada com esse 3 de copas. O 3 de copas está falando sobre comemoração, sobre festejo, sobre você comemorar com as pessoas que você gosta, né? Então, eu vejo um mês aí começando com alguma comemoração, para alguns pode fazer sentido alguma festa, né? Juntando aqui com esse mundo, pode até representar uma festa de encerramento ou de início de alguma coisa, né? Ou simplesmente você está num momento mais de diversão, de compartilhar com amigos, tá? E também você está numa fase que você, como se você tivesse conquistado algumas coisas que você queria nesse seu campo afetivo, né? Você chegou num lugar que talvez você quisesse estar. Para alguns pode ser um lugar que você está bem, né? Que você conquistou. Pode até ser que você esteja só, que não esteja em nenhum relacionamento, mas você está aí porque você quis isso, você quis chegar nesse lugar, né? É uma conquista, né? Caso você também esteja em um relacionamento também, eu vejo que é um relacionamento que existe muita amizade, muito companheirismo, muito companheirismo, né? Uma pessoa que é animada, gosta de compartilhar as coisas com você, né? Então, se você tiver num relacionamento também, você está colhendo aí o que você plantou, né? Então, você está colhendo as suas conquistas, você está desfrutando dessas conquistas suas nesse campo afetivo, né? Seja de estar só, seja de estar com alguém, de estar num relacionamento, né? Só que o que acontece? O que acontece é que, sabe naquele ponto que a gente chega ali, onde a gente quis chegar um dia, mas que aquilo lá também chega um momento que não tá mais nos alimentando, né? Como se fosse assim, você queria uma coisa, foi lá e conquistou, e agora? O que eu faço com isso? Agora você já quer outra coisa, aquilo lá não te satisfaz mais, né, plenamente. Então, eu vejo aí você, nesse mês, depois desse período mais festeiro, mais de comemoração, até de comemoração de alguma conquista, né? Eu vejo você é,
um pouco entediado ou entediada, tá? Não vou me ligar a gênero porque é uma leitura coletiva, mas um pouco assim, parecendo que não tem muita novidade, cansado das mesmas coisas. Tá tudo bem, não tem nada de ruim acontecendo. Simplesmente a vida deu uma estabilizada. E essa estabilizada, talvez, te dá um certo incômodo, te dá um certo desânimo, assim, né? Você olha para aquilo ali, tá tudo ok e tal, mas não tem nada de novo, nada acontece, nada me surpreende, né? Como se você tivesse, depois, né, desse comecinho mais animado, como se você tivesse, assim, achando a vida sem emoção e querendo buscar essa emoção, né? Mas eu vejo que até veio essa carta do mundo também, representando que vai ter uma virada aí, de certa forma, né? Talvez um ciclo que foi concluído aí, vai ter como se fosse passar para a próxima fase, sabe? Você concluiu algo e vai passar para a próxima fase. Vai ter uma mudança aí. Vamos tirar mais cartinhas para a gente entender qual fase é essa que chega na sua vida, né? A gente tem aqui um rei de paus, essa presença masculina aí no seu. Olha, bom, se não tinha emoção, vai ter emoção, tá? Eu vejo uma união aí entre um masculino e um feminino. Para quem está solteiro aí, eu vejo o início de chegando uma conexão, tá? Uma conexão muito grande. A gente está falando de amor. A gente não está falando só de desejo, não. A gente está falando de amor, de conexão real entre duas pessoas, tá? Então, ali mais do meio para o final do mês, talvez isso que você não estava tendo ali, que você já estava cansado. Então, vai ter essa virada para isso aqui, para essa conexão real chegar na sua vida ou acontecer na sua vida. Se você já tem alguém, vai mudar de fase, sabe? Se você já tem alguém, a gente tem aqui a carta do julgamento dizendo que vai mudar e que vai mudar para melhor, né? Que isso que você vive vai crescer. E se você tá sozinho, você não vai ficar sozinho aí nesse final de mês, não, tá? Existe um masculino e um feminino aí juntos, comemorando, felizes, e é uma conexão real. A gente vê isso tanto no 2 de copas quanto na carta do sol. É uma coisa que traz alegria, né? Duas pessoas muito juntas, né? Então, se você vem aí no começo do mês aí mais festeiro, mais na amizade, mais nessas outras conquistas em outras áreas da vida, aí para o segundo para a segunda quinzena desse mês de julho, eu vejo a união dessas energias, né? O rei de paus e a rainha de copas. O rei de paus, vamos falar um pouquinho dele. Quem é esse homem ou essa energia masculina aí? Quem é essa pessoa que está presente na sua vida ou que chega na sua vida? É uma energia masculina de alguém que gosta de conversar, que gosta de agir, que gosta de conquistar também, tá? Uma pessoa que tem um brilho, e não só um brilho, mas uma simpatia e um poder de persuasão grande. É uma pessoa influente, uma pessoa também que não gosta de ficar parado, sabe? Gosta de sair, gosta de se divertir, gosta de estar sempre em movimento. E por outro lado, a gente tem a rainha de copas, essa energia feminina tão linda, que é de uma mulher, né? Uma energia feminina que está emocionalmente madura e que tem muito amor para dar, que ela é muito guiada pelas emoções. Ela tem um quê também de mãe, ela gosta de cuidar, ela é uma rainha que aprecia o amor, né? E gosta do amor e das coisas fluindo na vida. Então, existe essa união desse masculino e desse feminino chegando aí na segunda quinzena, né? Para você de Áries. Então, assim, se você não está em um relacionamento, isso chega, e se você está em um relacionamento, isso vai para uma segunda fase, tá? Isso aí vai intensificar, vocês vão se conectar de uma forma diferente, que talvez ainda não tiveram essa conexão, ou não estão nessa conexão nesse momento, mas que vocês vão se conectar de uma forma muito bonita e muito verdadeira, tá bem? Bom, agora a gente vai para a nossa segunda parte aqui da tiragem das previsões. Vamos falar agora sobre o lado prático da vida, sobre dinheiro, sobre profissão, carreira. Então vamos começar embaralhando para tirar as primeiras cartinhas.
os enamorados, o rei de espadas, o hierofante e o 2 de paus. Bom, vamos lá. A gente começa aqui com os enamorados, com o rei de espadas. O que está dizendo aqui é que tem uma pessoa aí importante, né, no seu profissional, né? Ou no seu profissional, ou também nos seus estudos, tá? Tem uma pessoa que pode ser um chefe, pode ser um professor, ou até mesmo se for relacionado a finanças, né? Pode ser alguém que cuida das suas finanças, mas que tem esse rei de espadas, né? Que é uma pessoa bem racional, até uma pessoa boa para cuidar de dinheiro, né? É uma pessoa boa para liderar também. Então, eu vejo essa energia masculina aí na sua vida, nesse seu campo, né? Para alguns de trabalho, para outros de estudo, mas eu vejo essa pessoa como sendo até alguém que você aprende muito com essa pessoa, alguém que te ensina muito, né? E está presente aí na no seu momento e é alguém que está para te ensinar também. Mas eu vejo aqui também que talvez seja um momento que você vai precisar fazer alguma escolha. Você vai precisar escolher algum caminho aí, né? Ou se você fica, ou se você vai, ou se você vai para um lado, ou se você vai para o outro. Ou então você vai ter um momento que você vai precisar escolher. Mas para escolher o que é melhor para você, pode ser uma mudança de setor, uma mudança de carreira, uma mudança de investimento, é algum dilema que você vai ter aí nessa parte da sua vida, né, que a gente está falando, e que também vai representar uma virada de ciclo, né? Então você vai precisar fazer essa escolha. O que o tarô vem falando aqui é que para escolher você vai precisar observar bem, fazer uma pausa aí, né? Você vai precisar analisar as coisas também com um pouco mais de racionalidade, né? Como vem aqui pedindo no rei de espadas, né? E também escutar muito as pessoas que têm mais experiência do que você. As pessoas que já estão em outro nível, né? Que seja um professor, que seja um chefe, que seja até mesmo um pai. Para algumas pessoas também pode estar representando um pai ou um marido, né? Mas essa energia masculina, que é uma pessoa que já está à sua frente em algum sentido aí, que tem mais experiência do que você, que vai te auxiliar nessa escolha, né? Então, aprenda a observar essa pessoa, entenda também que as coisas não pode resolver muito rápido, né? Porque se você for nesse calor desse movimento, dessa paixão aqui, né? Se você for no calor na coisa acontecendo, pode ser que você tome alguma decisão que não vai ser favorável para você no futuro. Então, é isso, observa bastante, analise tudo com muito cuidado, sabe? Se você se ver diante de um dilema aí na sua vida, pode até ser um dilema familiar também, tá? Então, se você se vê diante de um dilema, para, observa, analisa os prós, analisa os contras, conversa com pessoas mais experientes do que você, para que você tome uma decisão que vai ser boa para você futuramente, tá? Vamos tirar mais algumas cartinhas, porque a partir dessa decisão aí, pode ser que muita coisa mude, né? E pode fazer parte também esse mundo aí, né? Finalização de um ciclo, início de um outro ciclo, tá? Pode estar falando aqui também, gente, para algumas pessoas, sobre alguma questão judicial, tá? Então, talvez você precise fazer uma escolha aí a nível judicial, né? Ou contratual, digamos assim, pode ser algo contratual também que você precise escolher, decidir. Então, realmente você vai estar no momento de escolha, de decisão. Preciso ter racionalidade, tá? O tarô está te pedindo aqui racionalidade e para você tomar essa decisão, procurar não tomar essa decisão sozinho, só pelo que você pensa. Escuta os outros, escuta as pessoas que te amam, escuta a sua família, escuta principalmente pessoas mais experientes do que você, pessoas que já passaram, às vezes, pela mesma situação que você está passando, seja jurídica, seja de escolher
um trabalho ou outro, um setor ou outro, ou uma profissão ou outra, ou um caminho de estudos ou outro, né? Então, se esse dilema aparece para você, é importante você agir com racionalidade e escutar as pessoas que já têm experiência nesse assunto, nesse sentido, né? Buscar clareza. É preciso que você busque clareza, que você também abra a sua cabeça para novas ideias, tá? É importante abrir a cabeça para novas ideias, não ficar engessado em uma coisa só. Não ficar engessado em um pensamento lá que você tem e que não muda. De repente é hora de abrir um pouco a cabeça, de pensar em outras possibilidades, para que você consiga sair do lugar, para que você consiga dar uma virada na sua vida nesse lugar que você quer, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, seja financeiramente. É preciso você abrir sua cabeça, deixar ouvir as pessoas, deixar novas ideias entrarem, para que você consiga ter clareza para tomar qualquer decisão que você precise tomar aí nesse sentido, tá bem? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui no vídeo, comentar, compartilhar. Se quiser uma leitura particular, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bem? E é isso, espero que tenha gostado e até a próxima.